Resolve tornar pública a abertura do processo seletivo UNILA SISU 2022, nível graduação, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. 1. Das disposições preliminares. 1.1. Todos os editais e documentos referentes ao presente processo seletivo serão publicados no portal de editais da UNILA, bem como no endereço eletrônico. 1.1.1. Além das publicações acima previstas, os editais e demais informações serão concentradas em anexo ao presente edital, a fim de facilitar a visualização e o acompanhamento das informações pelos candidatos. 1.2. O cronograma contendo datas das publicações de editais, cadastro online no sistema, datas de divulgação de alunos matriculados e outros procedimentos do processo seletivo consta no anexo 1 do presente edital. 2. Da validade. 2.1. Os resultados do processo seletivo UNILA SISU 2022, para o qual se abrem inscrições neste edital, são válidos para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022. 2.1.1. O primeiro semestre do ano letivo de 2022, de acordo com o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário CONSUM, está previsto para se iniciar em 25 de agosto de 2022. 3. Dos candidatos. 3.1. Estão aptos para participação no processo seletivo UNILA SISU 2022 todos aqueles que concluíram ou estão em vias de concluir o ensino médio ou equivalente, participantes do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, edição 2021, realizada no exercício de 2021, conforme portaria número 468/2017 do Ministério da Educação. 3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações constantes no termo de adesão da UNILA ao SISU 2022, divulgado no sítio eletrônico da UNILA. Observar os procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SISU, bem como observar os horários de atendimento na UNILA e enviar corretamente todos os documentos exigidos para a matrícula. 4. Do processo de inscrição. 4.1. A inscrição para o processo seletivo UNILA SISU 2022 para os cursos previstos no presente edital será realizada exclusivamente via Sistema Integrado de Seleção Unificada SISU. 4.2. Para a inscrição, o candidato deve acessar o endereço eletrônico. 4.3. O estudante selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado. 4.4. Para o preenchimento das vagas, a UNILA divulgará, conforme previsto no cronograma elencado no anexo 1, listagem de alunos matriculados e vinculados à universidade, após os procedimentos de análise de documentos e de bancas previstos no presente edital. 4.5. Conforme portaria normativa número 21/2012, MEC, assegurado o número mínimo de vagas previsto na Lei número 12.711 de 2012, é facultado às instituições redefinir a lista de espera do SISU para atender às eventuais políticas de ações afirmativas por elas adotadas, segundo as condições previstas no seu termo de adesão e em seus editais próprios. 4.6. Se, após as chamadas regulares, não houver candidatos classificados em número suficiente para o preenchimento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência, aquelas eventualmente remanescentes serão ofertadas conforme classificação em lista de espera do SISU.
4.7. Para constar na lista de espera do SISU, o estudante deverá confirmar no sistema próprio do SISU o interesse na vaga durante o período especificado pelo Ministério da Educação, MEC, no edital do processo seletivo do SISU. 4.7.1. O estudante apto a participar da lista de espera poderá manifestar interesse em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer em sua inscrição ao SISU. 4.7.2. A manifestação de interesse de que trata o caput assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do SISU para a qual a manifestação foi efetuada, estando sua matrícula condicionada à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares. 4.8. O acompanhamento das informações referentes ao presente processo seletivo é de inteira responsabilidade do candidato. 4.9. Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato autoriza a UNILA, desde já, a divulgar as suas médias obtidas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. 4.9.1. A divulgação citada no item anterior tem o objetivo de classificar os candidatos para concorrências no processo seletivo regido pelo presente edital. 5. Dos cursos e vagas. No processo seletivo UNILA SISU 2022, são ofertadas 874 vagas, distribuídas em 28 cursos de graduação, com a disponibilidade de vagas por curso estabelecida no item 5.4, como também no anexo 2 do presente edital. 5.2. O número de vagas ofertadas pelo presente edital poderá ser ampliado, caso não se tenha a ocupação total das vagas reservadas ao ingresso de estudantes estrangeiros, conforme os editais de ingresso, resultado, publicados pela Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais, PROINT, da UNILA. 5.3. Todos os cursos elencados neste edital serão ofertados em modalidade presencial na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 5.4. Ofertam vagas para a seleção de alunos regida pelo presente edital os seguintes cursos, conforme tabela. 6. Das vagas para cotistas. 6.1. Somente poderão concorrer às vagas reservadas às cotas propostas pela Lei nº 12.711 de 2012, regulamentadas pelo Decreto nº 7.824 de 2012 e pela Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, os candidatos que 1. Tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e gratuitas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de educação de jovens e adultos. Ou 2. Tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENSEJA, ou do Exame de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos, realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 6.2. A UNILA reserva, conforme previsto pela Lei nº 12.711 de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824 de 2012 e pela Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, para o referido processo seletivo de cursos de graduação, por curso e turno, 51% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas e gratuitas, inclusive em cursos de educação profissional técnica, observadas as seguintes condições. 1. 50% das vagas de que trata o caput são reservadas a estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 do salário mínimo per capita. 2. 28,5% de vagas para cotistas serão destinadas a pretos, pardos, indígenas, que será reservada por curso e turno
aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 3. 15% de vagas para cotistas serão destinadas a pessoas com deficiência, que será reservada por curso e turno aos candidatos inscritos nesta modalidade, com exceção do curso de Arquitetura e Urbanismo, que destinou 25% a fim de garantir a oferta de vagas neste curso. 6.3. Considerando a Portaria Normativa número 21/2012 MEC, os estudantes que optarem por concorrer às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei 12.711/2012 e regulamentação em vigor, serão classificados dentro de cada um dos seguintes grupos e subgrupos de inscritos. 1. Estudantes egressos de escola pública e gratuita, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. A. Que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. 2. Que não sejam pessoas com deficiência. B. Que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. 2. Que não sejam pessoas com deficiência. 2. Estudantes egressos de escolas públicas e gratuitas, independentemente de renda, nos termos do inciso 2 do artigo 14 da Portaria Normativa número 18/2012 MEC. A. Que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. 2. Que não sejam pessoas com deficiência. B. Que não se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. 1. Que sejam pessoas com deficiência. 2. Que não sejam pessoas com deficiência. 6.4. Para efeitos deste edital, entende-se por renda familiar per capita a razão entre a renda familiar bruta mensal e o total de pessoas da família, obtida da seguinte forma. 1. Calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o estudante, levando-se em conta os últimos 3 meses anteriores à data do formulário de matrícula, cadastro online do estudante, no concurso seletivo da Instituição Federal de Ensino Superior. 2. Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos. 3. Divide-se o valor apurado pelo número de pessoas da família do estudante. 6.5. Para efeitos deste edital, entende-se por 1. Família, a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 2. Morador, a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele reside na data de inscrição do estudante no processo seletivo. 6.6. No cálculo mencionado no item 6.4, serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis ou imóveis. Os rendimentos deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos originais válidos em todo o território nacional. 6.6.1. Estão excluídos do cálculo de que trata o item 6.4. 1. Os valores percebidos a título de a. Auxílios para alimentação e transporte. B. Diárias e reembolsos de despesas. C. Adiantamentos e antecipações. D. Estornos e compensações referentes a períodos anteriores. E. Indenizações decorrentes de contratos de seguros. F. Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 2. Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas. A. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. B. Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. C.
Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados. D. Programa Nacional de Inclusão do Jovem, ProJovem. E. Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência. F. Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por estados, Distrito Federal ou municípios. 6.7. Consideram-se escolas públicas e gratuitas somente aquelas mantidas pela administração municipal, estadual ou federal e que não envolvam cobrança de mensalidade. 6.8. Não poderão concorrer às vagas reservadas às cotas os estudantes que 1. Tenham em algum momento cursado, com aprovação, em escolas particulares, parte do ensino médio, independentemente de terem gozado ou não de bolsa. 2. Estudaram parte ou todo o ensino médio em escolas pertencentes a instituições mantidas pela iniciativa privada, ainda que gratuitamente. 3. Tenham obtido certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame de Certificação de Competência ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, mas cursado em algum momento em ensino médio em escola privada. 4. Renunciarem no Sistema de Seleção Unificada SISU do MEC ao direito de concorrer como candidato cotista. 6.9. Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria Normativa nº 18/2012 MEC, não poderão concorrer às vagas reservadas os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do ensino médio. 6.10. Para auxílio e verificação do código de cada cota, a descrição das ações afirmativas, cotas, constam no anexo 2 do presente edital. 7. Das etapas de seleção e classificação. 7.1. O processo seletivo UNILA-SISU 2022 será realizado em 2 etapas de seleção, sendo 1. A primeira realizada exclusivamente pela plataforma do SISU, Ministério da Educação, nos termos da Portaria Normativa MEC número 21, de 5 de novembro de 2012. E 2. A segunda realizada exclusivamente pela UNILA, com base nas listas de classificação disponibilizadas pela Secretaria da Educação Superior, SESU-MEC, e com base em análise de documentação para todos os candidatos e dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas às ações afirmativas para os candidatos cotistas, de acordo com o descrito no presente edital, e em editais ou documentos oficiais que eventualmente venham a ser publicados pela UNILA. 7.2. Da primeira etapa de seleção e classificação, pela plataforma do Sistema de Seleção Unificado SISU-MEC. 7.2.1. A primeira etapa de seleção do processo seletivo UNILA-SISU 2022 será realizada através do SISU, o qual avaliará o candidato de acordo com seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, edição 2021. 7.2.2. Será automaticamente desclassificado o candidato que tenha obtido nota 0 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. 7.2.3. Não há diferenciação de peso entre as diferentes áreas cobradas no ENEM, sendo adotado o peso 1 para todas as áreas do conhecimento, inclusive redação. 7.2.4. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota final referente à média aritmética simples das notas obtidas nas 4 provas referentes às áreas de conhecimento,
e na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, edição 2021, sendo o cálculo realizado de acordo com a fórmula matemática abaixo. Nota final igual P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais R dividido por 5, em que 1. P1 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021, na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. 7.3.5.2. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas à pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo deverão enviar a documentação referente à comprovação da renda familiar, a qual deve estar de acordo com o estabelecido no item 6 do presente edital, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online os documentos elencados no anexo 3 do presente edital, de acordo com cada caso aplicável. 2. P2 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021, na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. 3. P3 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021, na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. 4. P4 representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021, na prova de Matemática e suas tecnologias. 5. R representa a nota final obtida pelo candidato no Enem 2021, na prova de Redação. 6. 5 representa o fator divisor para o cálculo da média aritmética simples das 5 notas obtidas no Enem 2021. 7. Nota final representa a nota de classificação do candidato dentro da modalidade de inscrição escolhida no ato de inscrição, junto ao sítio eletrônico do MEC Sisu. 7.2.5. Concorrerão entre si: 1. Candidatos inscritos em ampla concorrência. 2. Candidatos inscritos em sistema de cotas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 3. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 4. Candidatos inscritos em sistema de cotas que, independentemente da renda, artigo 14, segundo Portaria Normativa 18/2012 MEC, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 5. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 6. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas às pessoas com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 7. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas às pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 8. Candidatos inscritos em sistema de cotas reservadas às pessoas com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 9. Candidatos inscritos em sistemas de cotas reservados às pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 7.2.6. Os candidatos serão classificados por opção de curso de acordo com os valores decrescentes da nota final,
e serão selecionados conforme o número de vagas oferecido para cada carreira e reserva de vagas, conforme estabelecido pela Portaria MEC número 21/2012. 7.2.7. Havendo empate entre candidatos, a classificação atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394/96, acrescido pela Lei nº 13.184/2015, a qual estabelece que, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. 7.2.7.1. Visando atender ao disposto no item supracitado, a UNILA solicitará aos candidatos empatados, por meio de publicação de edital de convocação, documentos que comprovem a renda familiar, devendo estes estar em conformidade com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital. 7.2.7.2. Caso nenhum candidato empatado cumpra o requisito de possuir renda familiar inferior a 10 salários mínimos, o critério de desempate será a maioridade. 7.2.8. Conforme a Portaria Normativa número 21/2012 MEC, após as chamadas regulares do SISU, a UNILA poderá convocar, por meio de edital próprio, os estudantes constantes em lista de espera nos termos da referida portaria. 7.2.9. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por meio do portal do Ministério da Educação, MEC, e do portal de editais da UNILA, os procedimentos, resultados e eventuais alterações referentes ao presente processo seletivo. 7.2.10. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como a verificação dos documentos exigidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento da UNILA. 7.2.11. Os prazos e procedimentos de convocação para preenchimento das vagas da lista de espera do SISU, chamadas complementares, serão definidos em editais próprios publicados pela UNILA. 7.3. Da segunda etapa de seleção e classificação, pelo sistema da UNILA. 7.3.1. A segunda etapa de seleção e classificação será realizada pela UNILA com base na lista de classificação dos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo, primeira etapa de seleção, disponibilizada pela CESU-MEC. 7.3.2. A segunda etapa de seleção consiste no cadastro online do candidato junto ao sistema da UNILA, o qual deverá ser realizado conforme procedimentos descritos a seguir. 7.3.3. O cadastro online dos candidatos convocados na chamada única regular realizada pelo SISU será realizado no período de 13 a 18 de julho de 2022, devendo o candidato, dentro deste prazo, atender ao estabelecido abaixo. 1. Para todos os candidatos aprovados em chamada única regular do SISU, a. Será enviado correio eletrônico, e-mail de convocação ao endereço eletrônico, e-mail do candidato cadastrado no SISU, constando usuário, senha e link para acesso ao sistema de cadastro online, o qual é a etapa obrigatória para a efetivação da matrícula. B. O candidato deverá acessar o sistema, preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no presente edital, documentos gerais para a matrícula e específicos para cada cota, quando for o caso. C.
Realizado o cadastro online, o candidato deverá aguardar publicação de análise da documentação, a qual será divulgada em edital próprio. 7.3.4 do envio de documentos para todos os candidatos. 7.3.4.1 todos os candidatos deverão digitalizar em formato PDF tamanho de até 5 megabytes por documento e anexar ao formulário de cadastro online a documentação exigida para a matrícula elencada a seguir. A. Documentos gerais para a matrícula. 1. Documento oficial que comprove o registro do RG e do CPF, ou no caso de estrangeiros sem CPF, documento oficial de identificação, podendo ser DNI, CRNM ou passaporte. 2. Documento oficial que comprove o número de inscrição constante no título de eleitor original ou certidão de quitação eleitoral, obrigatório para maiores de 18 anos. Emitir certidão para acessar o site do TSE e emitir a certidão de quitação eleitoral. 3. Documento que comprova que o candidato está em dia com as obrigações militares para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos, nos termos do artigo 5º da Lei 4.375/1964. 4. Certidão de nascimento ou casamento. 5. Diploma ou certidão de conclusão do ensino médio. Caso o candidato tenha obtido a certificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou de exames de certificação realizados pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. 6. Histórico escolar do ensino médio. Caso o candidato tenha obtido a certificação do ensino médio por exame supletivo, Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou de exames de certificação realizados pelos sistemas estaduais de ensino, deverá anexar a documentação correspondente. 7. O candidato menor de 18 anos ou que não tenha alcançado a maioridade pelos motivos expostos no artigo 5º, parágrafo único da Lei nº 10.406/2002, deverá anexar documento de identificação oficial com foto de seu representante legal, pai, mãe ou tutor, tutora, que deverá assinar a documentação e concordar com os termos de aceite em meio digital, e anexar requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado, elencado no anexo 8 do presente edital, ou apresentar escritura pública de emancipação. 8. Os candidatos que concluíram o ensino médio fora do Brasil devem anexar o documento comprobatório de equivalência de ensino médio expedido pela Secretaria de Estado da Educação. Artigo 5º da Resolução nº 9, CFE, 1978. 7.3.4.2. O candidato ou seu procurador ou responsável legal, no caso de candidato menor de 18 anos, deverá responder a eventuais formulários e declarações que venham a ser requeridas pela UNILA, por meio do cadastro online e ou matrícula online. 7.3.4.3. Os documentos comprobatórios da conclusão do ensino médio ou equivalente deverão satisfazer as seguintes exigências. A. Explicitar o nome da escola. B. Conter o número de credenciamento da escola com a data da publicação no Diário Oficial. C. Conter assinatura com identificação, nome e carimbo do diretor do estabelecimento ou substituto legal. 7.3.4.4. Será aceito o envio de dados somente no formato PDF
e que possuem tamanho de até 5 megabytes. 7.3.4.5. Todos os arquivos digitalizados devem ser gerados a partir do documento original, frente e verso, quando houver. 7.3.4.6. Os candidatos que, por razões alheias à sua vontade, como, por exemplo, instituições em greve, fechadas por conta da pandemia, etc., não possuírem, no ato do cadastro online, os documentos comprobatórios de conclusão do ensino médio, item 7.3.4.1a, 5 e 6, deverão anexar ao formulário eletrônico declaração expedida pela instituição de ensino, atestando esta condição, caso em que será concedido prazo de 60 dias para a referida comprovação de conclusão e apresentação das documentações faltantes, contados a partir da data de envio das documentações no sistema da UNILA pelo candidato. 7.3.4.7. Todos os candidatos aprovados no presente processo seletivo poderão ser convocados a apresentar de forma presencial as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula, em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 7.3.4.8. Caso as documentações enviadas de forma digital não sejam apresentadas, ou caso não se comprove as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição e da matrícula, o candidato poderá ter a matrícula cancelada junto à UNILA, em procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e ampla defesa. 7.3.4.9. A critério da UNILA, poderá ser concedido prazo para apresentação de qualquer documentação faltante no ato da matrícula presencial, ocasião em que será cadastrada a pendência no sistema, a qual, se não cumprida pelo discente ingressante no prazo estipulado pela UNILA, acarretará em sanções administrativas, sem prejuízo de bloqueio de acesso ao sistema ou da perda da vaga. 7.3.5. Do envio da documentação adicional para os candidatos inscritos em ações afirmativas, cotas. 7.3.5.1. Além da documentação elencada no item 7.3.4.1, todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às cotas deverão comprovar que cursaram ensino médio integralmente em escola pública, ocasião em que, para a comprovação, serão analisados os documentos anexados ao cadastro online requeridos no item 7.3.4.1, a 5 e 6 do presente edital. 7.3.5.2. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas a pessoas com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo deverão enviar a documentação referente à comprovação da renda familiar, a qual deve estar de acordo com o estabelecido no item 6 do presente edital, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online os documentos elencados no anexo 3 do presente edital, de acordo com cada caso aplicável. 7.3.5.3. Os documentos pessoais e os documentos para comprovação da renda familiar deverão ser correspondentes a cada integrante da unidade familiar, nos casos em que isto seja aplicável. 7.3.5.4. No caso de algum integrante da unidade familiar não possuir comprovação de renda, o candidato deverá enviar os documentos pessoais deste integrante, acompanhados das respectivas declarações, não possuir renda, bicos, etc., conforme modelos elencados no anexo 3 do presente edital. 7.3.5.5. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas a pessoas com deficiência deverão enviar a documentação referente à comprovação da deficiência, anexando ao formulário eletrônico de cadastro online laudo médico legível, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data de abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificado,
SISU, edição 2022.2, de acordo com o modelo de laudo médico disponível no anexo 4 do presente edital, acompanhado de exames comprobatórios. 7.3.5.6. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas a pessoas indígenas deverão enviar a documentação referente à comprovação de pertencimento à comunidade indígena, emitida pelas lideranças indígenas conforme modelos disponíveis nos anexos 5 e 6 do presente edital, podendo ainda enviar outros documentos comprobatórios de pertencimento à comunidade indígena. 7.3.5.7. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas deverão participar de entrevista presencial com banca específica, conforme procedimentos descritos no presente edital e em eventuais editais e documentos oficiais que venham a ser publicados pela UNILA. 7.3.5.8. O candidato inscrito em vagas reservadas às ações afirmativas que se enquadrem em mais de uma cota deverá enviar toda a documentação requerida e participar da referida banca de verificação e validação referente à cota ao qual se inscreveu, conforme procedimentos descritos no presente edital e em eventuais editais e documentos oficiais que venham a ser publicados pela UNILA. 7.3.6. Dos procedimentos para verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 7.3.6.1. Todos os candidatos inscritos nas vagas reservadas às ações afirmativas, cotas, deverão se submeter a procedimentos para verificação de documentação, bem como procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios que devem ser comprovados para o ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 7.3.6.1.1. Os procedimentos de que trata o item anterior são obrigatórios e pertencentes à segunda etapa de seleção descrita no presente edital, eliminando o candidato do processo seletivo em caso de não cumprimento. 7.3.6.2. Os documentos enviados pelos candidatos, bem como os requisitos obrigatórios descritos no presente edital e em editais referentes ao presente processo seletivo, que venham a ser publicados pela UNILA, serão analisados por bancas de validação e verificação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas às ações afirmativas, as quais são nomeadas por portaria da Pró-Reitoria de Graduação da UNILA. 7.3.6.3. A UNILA realizará a análise da documentação, verificará o cumprimento dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos candidatos cotistas e publicará o resultado da análise de documentos e dos referidos requisitos, conforme descrito no cronograma do anexo 1 do presente edital. 7.3.6.4. Das análises de documentos e dos pareceres proferidos pelas bancas de verificação e validação, cabe a interposição de recurso. 7.3.6.4.1. As regras para interposição de recurso serão publicadas a cada resultado de análise de documentos, conforme cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 7.3.6.5. Os candidatos inscritos nas cotas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas que já se apresentaram diante de bancas de verificação e validação em processos seletivos anteriormente realizados pela UNILA estão isentos de novo comparecimento, prevalecendo os juízos emitidos pelas bancas naquelas ocasiões. 7.3.6.6. Será indeferida a inscrição de candidato concorrente nas cotas destinadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas, cuja autodeclaração não tenha sido validada
ou seja, se o candidato teve o resultado indeferido por banca de verificação e validação em qualquer processo seletivo anteriormente realizado pela UNILA, independentemente do curso de graduação ou do processo seletivo em que se deu a referida invalidação e indeferimento. 7.3.6.7. A critério das bancas de verificação e validação descritas no presente edital, os candidatos inscritos em políticas afirmativas destinadas às pessoas com deficiência poderão ser convocados para entrevista presencial ou remota, ou apresentar exames comprobatórios complementares, ocasião em que serão convocados pelo e-mail, correio eletrônico, cadastrado na plataforma do Enem e/ou Sisu. 7.3.6.8. As bancas poderão, a seu critério, solicitar opinião de membros externos da comunidade acadêmica interna e externa que estejam ou não ligados às bancas compostas na UNILA, que sejam especializados na área em análise, para melhor compreensão e segurança jurídica na emissão de seus pareceres. 7.3.7. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo. 7.3.7.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita, a condição de realização e conclusão do ensino médio integral do candidato em escola pública e gratuita, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação da renda familiar, de acordo com os documentos elencados no anexo 3 do presente edital, de acordo com cada caso aplicável. 7.3.7.2. O candidato deverá ter sua documentação indeferida quando a banca julgar que a documentação esteja errada, incompleta ou inexistente. 7.3.7.3. A UNILA poderá verificar as informações prestadas pelo candidato junto a órgãos governamentais de qualquer esfera, a fim de comprovar a autenticidade das informações obrigatórias para ingresso nas vagas reservadas à pessoa com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 7.3.8. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência. 7.3.8.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas à pessoa com deficiência a condição do curso integral do candidato em escola pública, de acordo com o descrito no presente edital, bem como os documentos referentes à comprovação da deficiência, de acordo com o documento elencado no anexo 4 do presente edital. 7.3.8.2. O candidato deverá ter sua situação indeferida quando: 1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente. 2. A banca de verificação e validação julgar que a espécie e o grau de deficiência não se enquadra nos requisitos obrigatórios para ingresso descritos no presente edital. 7.3.8.3. Somente poderá se candidatar às vagas reservadas às pessoas com deficiência, opção feita na plataforma do Sisu, o candidato que se enquadre nas categorias discriminadas no Decreto Federal número 3.298, de 1999, em seus artigos 3º e 4º, este último com a redação dada pelo Decreto número 5.296, de 2004, e pela Lei número 13.146, de 2015, em seu artigo 2º. 7.3.8.4.
Para efeito de análise no presente processo seletivo, considera-se pessoa com deficiência o descrito no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 1999. 7.3.8.5. Conforme portaria normativa número 9/2017/MEC, a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base o laudo médico legível e exames comprobatórios complementares que atestem a espécie e o grau da deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e nos termos da Lei 12.764, de dezembro de 2012. Com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID. 7.3.9. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas. 7.3.9.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas indígenas: 1. A condição do curso integral do candidato em escola pública e gratuita, de acordo com o descrito no presente edital. 2. Autodeclaração pelo candidato de pertencimento à comunidade indígena, conforme anexos 5 e 6. 3. Declaração de pertencimento do candidato à comunidade indígena emitido pela liderança, conforme anexos 5 e 6, acompanhada de cópia de documento de identificação das lideranças ou outros documentos comprobatórios, como declaração de pertencimento à comunidade indígena, expedido por órgão oficial do governo, FUNAI, ou certidão de nascimento indígena, expedida pela FUNAI. 7.3.9.2. O candidato deverá ter sua situação indeferida quando: 1. A banca de verificação e validação julgar que a documentação apresentada esteja errada, incompleta ou inexistente. E 2. A banca de verificação e validação julgar que o candidato não atende aos requisitos obrigatórios para ingresso descritos no presente edital. 7.3.10. Da banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas. 7.3.10.1. Serão analisados pela banca de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas cotas destinadas a pessoas pretas e pardas a condição do curso integral do candidato em escola pública e gratuita, de acordo com o descrito no presente edital, e a autodeclaração étnico-racial, a qual está elencada no anexo 7 do presente edital. 7.3.10.2. O processo de verificação e validação do termo de autodeclaração de candidatos pretos ou pardos será conduzido por uma banca. 7.3.10.2.1. A verificação de que trata o caput será realizada pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial, designada por portaria da Pró-Reitoria de Graduação da UNILA. 7.3.10.3. A banca de validação da autodeclaração étnico-racial atende ao disposto na Resolução COSUEM número 13/2018, que institui os mecanismos de validação da autodeclaração dos inscritos na reserva de vagas para negros, pretos ou pardos. Modalidades L2, L6, L10 e L14, em processos seletivos realizados para o ingresso no âmbito da graduação da UNILA. 7.3.10.4. Em consonância com a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e a Orientação Normativa número 3 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 1º de agosto de 2016, os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas no presente processo seletivo,
que optarem pelo ingresso mediante a reserva de vagas para negros, pretos ou pardos, modalidades L2, L6, L10 e L14, deverão, obrigatoriamente, participar de entrevista presencial, devendo se atentar aos procedimentos e ao cronograma, agendamento de participação na referida entrevista, que serão divulgados em anexo ao presente edital, na data provável de 12 de julho de 2022. 7.3.10.5. A autodeclaração étnico-racial, a qual está elencada no anexo 7, deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo candidato e entregue para a banca de validação da autodeclaração étnico-racial durante a entrevista presencial. 7.3.10.6. Para a validação do termo de autodeclaração de candidatos inscritos às vagas reservadas aos candidatos pretos ou pardos, será considerado única e exclusivamente o fenótipo negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência. 7.3.10.7. A referida banca verificará se o mesmo atende aos critérios fenotípicos que o identifiquem como preto ou pardo. 7.3.10.8. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração de pessoa negra, preta ou parda. 7.3.10.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato zelar pela boa execuibilidade do procedimento de heteroidentificação, aferição da autodeclaração étnico-racial, atentando-se para o cumprimento de todas as normas estabelecidas no presente processo seletivo, e comparecendo presencialmente com pelo menos 15 minutos de antecedência à hora agendada para a entrevista. 7.3.10.10. Todo o processo de aferição será integralmente gravado em áudio e vídeo e arquivado junto à Pró-Reitoria de Graduação, podendo as gravações serem utilizadas a qualquer momento para os fins previstos no edital, e ou para eventuais questionamentos administrativos e judiciais, sendo preservado o sigilo das mesmas. 7.3.10.11. Não será permitida a recusa do candidato em participar da aferição com a gravação em áudio e vídeo, nem a participação em entrevista por intermédio de procurador, nos termos da Resolução COSUEM, número 13, de 12 de novembro de 2018. 7.3.10.12. O procedimento de aferição ocorrerá junto a cada convocação do processo seletivo UNILA-SISU 2022. 7.3.10.13. A banca de validação da autodeclaração étnico-racial será composta por, no mínimo, 3 integrantes do quadro próprio de servidores da UNILA, podendo haver a participação de membros externos à universidade. 7.3.10.14. O resultado, constando o parecer da banca de validação da autodeclaração étnico-racial, será divulgado e publicado em anexo ao presente edital, de acordo com o cronograma elencado no anexo 1 do presente edital. 7.3.10.15. O candidato que desejar interpor recurso à decisão proferida pela banca de validação da autodeclaração étnico-racial deverá realizar os procedimentos a serem divulgados por ocasião da divulgação da análise de documentação de matrícula, documentos gerais e procedimentos de análise pelas bancas, conforme cronograma descrito no anexo 1 do presente edital. 8. Da lista de aprovados no SISU. 8.1. A lista oficial de candidatos aprovados no SISU, chamada regular,
separados por classificação e modalidade de inscrição em cada curso, será anexada ao presente edital, após a liberação pela Secretaria de Educação Superior, SESU-MEC, via sistema SISU Gestão, entre os dias 7 e 12 de julho de 2022. 9. Da matrícula. 9.1. A matrícula dos candidatos aprovados na chamada única regular do SISU junto ao UNILA deverá ser realizada pela Pró-Reitoria de Graduação e pelas secretarias acadêmicas da UNILA, após todos os procedimentos de verificação de documentos e procedimentos de verificação e validação dos requisitos obrigatórios para ingresso nas vagas reservadas aos cotistas. 9.2. Após os procedimentos elencados no item anterior, a UNILA publicará a relação de candidatos aprovados e matriculados dentro do número de vagas ofertadas em cada curso de graduação pelo presente edital, conforme cronograma elencado no anexo 1, devendo os candidatos se atentarem ao calendário acadêmico 2022 da UNILA, a fim de evitarem perdas de prazo e a perda do início do semestre letivo. 9.3. Não haverá procedimentos de matrícula presencial, podendo os candidatos aprovados no presente processo seletivo serem convocados a apresentar de forma presencial as documentações enviadas referentes à inscrição e à matrícula, em convocação própria e em data a ser estipulada pela UNILA. 9.4. Conforme item 7.3.4.8 do presente edital, caso as documentações enviadas de forma digital não sejam apresentadas, ou caso não se comprove as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição e da matrícula, ou mesmo depois de matriculado, o candidato poderá ter a matrícula cancelada junto à UNILA em procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e ampla defesa. 9.5. É vedada, de acordo com a Lei nº 12.089, de 2009, a existência de 2 vínculos simultâneos com instituições públicas de ensino superior, ou o vínculo com uma instituição de ensino público e o gozo de benefícios do ProUni em instituição privada. 9.6. Somente poderão ser matriculados os candidatos convocados que tenham concluído o ensino médio ou estudos equivalentes e que apresentem no ato da matrícula os respectivos documentos escolares de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 96, artigo 44, inciso 2º, tornando-se nula, de pleno direito, a matrícula dos que não apresentarem a prova documental de escolaridade, salvo os casos previstos no item 7.3.4.6 do presente edital. 9.7. Não serão aceitos, para fins de comprovação do nível de escolaridade, declaração de conclusão de ensino médio, certidão de conclusão diploma de ensino superior ou histórico escolar de nível graduação. 9.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou com assinatura não identificada. 9.9. Para a realização da matrícula, o candidato deverá apresentar documento oficial expedido por órgão do governo que comprove o seu registro geral, RG. 9.9.1. Não serão aceitas cédulas de identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classe, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc. 9.10. Os documentos relacionados neste edital deverão ser legíveis frente e verso quando houver. 9.11. Candidatos menores de 18 anos que não possuírem título de eleitor e ou comprovante do cumprimento das obrigações militares, até completarem a maioridade, estão dispensados da apresentação dos referidos documentos.
9.12. A convocação de candidatos far-se-á até o preenchimento total das vagas, podendo a mesma ser realizada até atingido o percentual de 25% dos dias letivos, previstos para o respectivo semestre. 9.13. Considerando o disposto no item anterior, bem como o calendário acadêmico UNILA 2022, as convocações dos candidatos classificados em lista de espera serão realizadas impreterivelmente até o dia 21 de setembro de 2022. 9.14. Em hipótese alguma, será permitida a permuta de curso ou de turno entre os candidatos classificados no processo seletivo. 9.15. Todos os candidatos convocados ou seu pai, mãe ou responsável legalmente constituído, no caso de menores de 18 anos que não sejam emancipados, deverão declarar ciência no momento do cadastro online das seguintes declarações. 1. Ciência da Lei 12.089/2009, que proíbe a ocupação simultânea de mais de uma vaga em universidades públicas de ensino superior em todo o território nacional, no mesmo curso ou em cursos diferentes. 2. Ciência dos dispositivos da Lei 12.711/2012, bem como das impreterivelmente até o dia 21 de setembro de 2022. 2. Ciência dos dispositivos da Lei 12.711 de 2012, bem como das consequências diante do descumprimento dos mesmos. 3. Ciência do Decreto 5.493 de 2005, não devo me matricular em instituição pública e gratuita de ensino superior, caso seja beneficiário do ProUni junto às instituições privadas. 4. Ciência das informações contidas no presente edital, seus anexos e avisos oficiais, bem como todos os documentos relacionados ao processo publicados no portal de editais da UNILA. 5. Ciência de que os dados fornecidos pelo candidato serão utilizados apenas para fins administrativos, ficando resguardado o meu direito ao sigilo nas minhas informações, nos termos da Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 6. Declarar que, estabelecido o vínculo do candidato com a UNILA, este se compromete a renová-lo semestralmente, mesmo diante do trancamento da matrícula, responsabilizando-se pelas sanções decorrentes de quaisquer inconformidades das informações apresentadas nas declarações solicitadas pela UNILA. 7. Declarar ainda que tem ciência das legislações acima mencionadas e que as informações e documentos apresentados para a matrícula são verdadeiros e que, caso comprovada a não veracidade dos documentos ou informações prestadas, o candidato poderá sofrer as implicações jurídicas conforme o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e demais legislações vigentes. 9.16. Em caso de aprovação no presente processo seletivo, recomenda-se aos candidatos que, imediatamente após a sua chegada no município de Foz do Iguaçu, providenciem os seguintes documentos para confecção, para quem ainda não possui o cartão, ou atualização, para quem possui, mas não é residente em Foz do Iguaçu, do seu cartão SUS, o qual é documento necessário para acessar os serviços públicos de saúde da cidade, país. 9.17. Para a confecção ou atualização do cartão SUS, o candidato deverá se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima e apresentar os seguintes documentos. 1. CPF. 2. Comprovante de residência para estudantes não brasileiros. Comprovante de residência é emitido pela UNILA. Enviar e-mail para prae@unila.edu.br. encaminhando o comprovante de residência atual, e aguardar a resposta com o comprovante de residência emitido pela UNILA. 3. Atestado de matrícula, o qual pode ser retirado do SIGA-A após a realização de matrícula e cadastro junto ao sistema.
4. Documento de identidade com foto para estudantes brasileiros. 5. Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, para estudantes não brasileiros, podendo ser o protocolo de atendimento. 9.18. Caso o candidato aprovado faça algum tratamento de saúde que exija acompanhamento de rotina, é necessário que venha para um município munido de seu prontuário médico, cópia, com exames, receitas, etc. E que, com medicações suficientes, caso faça uso de medicações de uso contínuo, para pelo menos 90 dias. 10. Da perda da vaga. 10.1. Perderá o direito à vaga o candidato que, no ato da matrícula, não comprovar as informações declaradas no ato da inscrição ou aquele sobre o qual, a qualquer tempo, for imputada a apresentação de documentações comprobatórias falsas ou irregulares, bem como tiver feito uso de quaisquer outros meios ilícitos para obtenção da vaga, ficando comprovado que não faz jus à vaga que ocupa, sem prejuízo de eventuais sanções de natureza civil, administrativa ou penal. 10.2. Perderá ainda o direito à vaga o candidato que 1. Independentemente da categoria de concorrência, não apresentar documento de conclusão do ensino médio de acordo com a legislação em vigor. 2. Optou pelo sistema de cotas e que não comprovar ter realizado todas as séries do ensino médio em escola pública e gratuita com aprovação, ou que, a qualquer tempo, ficar comprovado que frequentou escola privada, mesmo que tenha apresentado certificação do ensino médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA, ou do Exame de Certificação de Competências ou de Avaliação de Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 3. Não comprovar a condição exigida para a ocupação da vaga em que foi classificado. 4. Não efetuar o cadastro online, bem como não efetivar sua matrícula quando convocado pelos editais publicados pela UNILA. 5. Realizar o registro acadêmico, matrícula, usando documentos, declarações ou informações falsos ou outros meios ilícitos. 6. Não assinar ou preencher eventuais declarações e formulários que venham a ser solicitadas pela UNILA para a correta efetivação dos cadastros e registros de matrícula. 7. Não assinar, quando for o caso, a autodeclaração étnico-racial. 8. Não comparecer na data, horário e local estabelecidos quando eventualmente convocado pela UNILA. 9. Se recusar a participar de qualquer procedimento relacionado às análises das bancas, conforme descrito nos editais publicados pela UNILA. 10. Não apresentar a documentação exigida na inscrição e na matrícula online quando for convocado. 11. Dos recursos. 11.1. Das decisões proferidas pelas bancas específicas de análise dos requisitos obrigatórios para ingresso pelas cotas, cabe recurso. 11.1.1. Os procedimentos e link para acesso ao formulário de interposição de recursos serão divulgados por ocasião da divulgação dos candidatos indeferidos pelas bancas. 11.1.1.1. A divulgação citada no item anterior será realizada por meio eletrônico, via correio eletrônico e-mail, ou via aviso oficial, ou via edital, não cabendo ao candidato alegar desconhecimento. 11.2. Tendo em vista que a chamada regular é estabelecida inteiramente pela SESU-MEC e que a convocação e os prazos devem ser realizados pela UNILA,
Respeitando-se o cronograma estabelecido, os candidatos que forem indeferidos por qualquer motivo, inclusive por perda de prazo, exceto o primeiro indeferimento pelas bancas e por documentação geral para a matrícula, não poderão interpor recurso e serão eliminados do processo seletivo. 11.3. Após a convocação de todos os candidatos participantes do SISU, chamada regular e lista de espera, em um determinado curso e restando ainda vagas neste curso, a UNILA poderá ofertar estas vagas no processo seletivo de vagas remanescentes UNILA 2022, o qual deverá ter edital publicado em momento oportuno. 11.3.1. Os candidatos indeferidos por perda de prazo ou outro motivo e os candidatos cotistas que, mesmo após interposição de recurso à referida banca, continuarem indeferidos, serão eliminados do presente processo seletivo e poderão se inscrever novamente em processos seletivos que vierem a ser futuramente ofertados pela UNILA, como, por exemplo, o processo de seleção mencionado no item anterior. 12. Das disposições finais. 12.1. Para eventuais comprovações, poderão ser apresentados documentos adicionais, ficando facultado à UNILA a aceitação ou não dos mesmos como comprovantes. 12.2. A UNILA não se responsabilizar por solicitações de cadastro online e solicitações e preenchimentos de formulário de matrícula online via internet, não recebido por quaisquer motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 12.3. Fica facultado à UNILA o direito de proceder à conferência, inclusive junto a órgãos oficiais, das informações prestadas pelos candidatos. 12.4. A UNILA divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o processo seletivo UNILA SISU 2022, cabendo aos interessados o acesso à página eletrônica oficial da Universidade para a ciência dos mesmos. 12.5. Todos os custos referentes ao translado até a UNILA são de inteira responsabilidade do candidato selecionado, não havendo a possibilidade de reembolso. 12.6. Os procedimentos, datas e critérios para inclusão em auxílios do Programa de Assistência Estudantil serão publicados em edital próprio pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, estando sujeitos às regulamentações estabelecidas pela universidade dentro do orçamento disponível. 12.7. O Departamento de Seleção de Alunos da Pró-Reitoria de Graduação Prograde poderá prestar informações e auxiliar os candidatos em caso de eventuais dúvidas por meio do endereço eletrônico seleção.alunos@unila.edu.br e dentro do prazo de inscrições estabelecido no presente edital, o que deverá ser feito de acordo com a capacidade de atendimento da universidade. 12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação. Professor Pablo Henrique Nunes, Pró-Reitor de Graduação.